A minha geladeira gela em cima e não gela embaixo. E agora, hein? O que é que eu vou fazer? Será que eu consigo consertar uma geladeira frost free que gela em cima e não gela embaixo? Consegue sim, meu amigo, e vai aprender hoje como se faz isso. Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo nós vamos ver como testar várias peças que podem dar defeito numa geladeira frost free. Meu nome é Osni Rodrigues e eu sou da Arcon Ar Condicionado. Já deixa um joinha para não esquecer no final e já se inscreve também no canal, que é de graça e ajuda muito o meu projeto. Assim o YouTube se anima e manda meus vídeos para ajudar mais pessoas que precisam de umas boas dicas. Essas dicas aqui servem também para quase todas as geladeiras frost free. Qualquer marca de geladeira pode apresentar esse defeito. Eu estou aqui com uma geladeira Electrolux DF37, mas poderia ser de qualquer marca, pois os modelos são bem semelhantes. Eu vou dar dicas sobre todo o funcionamento das geladeiras frost free, e então você vai poder resolver inclusive outros problemas que acontecem no dia a dia desses aparelhos. Primeiro vamos para uma visão geral. Vamos conhecer tudo que tem numa geladeira frost free para entender como é que o sistema funciona. E aí vai ficar mais fácil entender por que o conjunto todo tem que estar funcionando para conseguir gelar em cima e embaixo da geladeira. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é retirar essa proteção que esconde a serpentina. Então, acho que são dois parafusos aqui e a serpentina vai estar atrás desse painel de plástico aqui. Essa é a tampa. Esse seletor aqui, ele tampa e destampa a passagem de ar aqui, que isso aqui está fazendo a ventilação. Então deixa passar ou não o ar para cá e para baixo, que vai entrar aqui e vai refrigerar a parte de baixo. Que nesse caso é justamente esse defeito que está ocorrendo. Não está gelando a parte de baixo. Então aqui agora a gente vai tirar esse outro painel para ter acesso à serpentina. São mais dois parafusos que agora ficam mais no fundo lá. Puxa com cuidado porque tem o fio do motor ventilador. Ele está preso aqui numa presilha. Liberei. Aqui o fio é esse. E ele tem um adaptador ali. Então eu vou deixar essa tampa aqui do lado e vou testar esse ventilador para saber se é ele que não está ventilando ou que está causando problema. Que não manda o frio para baixo. Isso aqui é o chamado bimetal, ele abre e fecha conforme esfria ou esquenta o tubo da serpentina. Esse aqui é o conector da resistência, essa aqui é a resistência, parece parte da serpentina, mas não é. O que a resistência faz? Ela aquece de 12 horas ou 24 horas para tirar o gelo, para não juntar gelo para o lado de fora da proteção de plástico. Frost free, livre de gelo. Você não vai ver gelo aqui porque ele forma e derrete antes de você vê ele antes dele sair fora da proteção. Esses dois tubos aqui são os tubos do gás, então o gás vem aqui em estado líquido, aqui tem uma restrição de passagem, chega um tubinho fino, que é o capilar, acho que passa num filtro aqui, não olhei ainda, aí vem, expande aqui dentro, evapora, por isso que isso aqui chama evaporador, porque o gás vem líquido e evapora, e aí ele retorna por aqui. Aí tem esse, que é chamado separador de líquido. Para que ele serve? Serve para o seguinte: o gás veio em estado líquido, evaporou e esfriou. Igual o álcool, quando a gente passa na mão, que o álcool evapora, o álcool esfria a mão. A mesma coisa acontece aqui dentro, o gás expande, evapora, transforma de líquido para gasoso e esfria aqui dentro do tubo. E o tubo esfria a parte externa, o ar. Mas quando vai retornar, um pouco do gás líquido não evaporou ainda. Então tem esse separador de líquido. Ele vai ficar aqui, circulando aqui dentro, jogando aqui dentro um pouco desse separador, até voltar a ser gás para retornar em estado gasoso, porque ele vai voltar para o compressor, para o lado de sucção do compressor lá embaixo. E o compressor, ele comprime gás, ele não comprime líquido. Então se voltar líquido para lá e ele comprimir o líquido, ele vai quebrar a mecânica dele. No mínimo vai abalar e vai ficar com defeito, não vai funcionar perfeitamente. Então, quais são os motivos de não gelar lá embaixo? Vamos ver alguns aqui. Se não estiver gelando aqui, não vai gelar nem embaixo nem em cima. Então, mas nessa geladeira não é o caso, está gelando. E é muita coisa para a gente ver em 10 minutos. Então está gelando em cima, mas não está gelando embaixo. É o caso dessa geladeira. Vamos nos ater a esse caso. O que pode ser? Pode ser que a resistência esteja queimada. Então, no momento da resistência aquecer e derreter o gelo, ela não derrete. Ela não entra em ação, não derrete. O gelo acumula, entope a passagem aqui. E o ar não desce para a parte de baixo, que é a parte de geladeira, que é a que a gente chama de resfriados. Produtos que são resfriados, não são congelados. Aqui em cima são os congelados, a parte de freezer. Aqui chega a 20 graus, até mais. Cada caso é um caso, mas é 20 graus abaixo de 0, 15, 30, conforme o caso. E lá embaixo é na casa dos 5 graus, 10.
0 graus, às vezes atinge quando está mal regulado ou quando está o tempo muito frio. Mas lá embaixo não congela as coisas, aqui que é o lugar de congelar. Então pode ser que a resistência não esteja funcionando e pode ser que o bimetal não esteja funcionando. O bimetal, o que ele faz? Esse componente, chamado de bimetal, fica fixo, encostado na tubulação do evaporador. É uma espécie de interruptor que liga e desliga a passagem de energia por calor. A fiação que leva energia para a resistência de degelo passa por ele a cada 8 ou 10 horas para descongelar a serpentina do evaporador. Junto ao termostato temos também um fusível térmico. É ele que vai interromper a passagem de energia para a resistência se ela entrar em curto-circuito. O fusível pode interromper a energia também se o bimetal travar na posição ligado e não desligar a resistência depois que o gelo for derretido. Então aqui em cima é isso que comanda a coisa. Tem que gelar a ventoinha, que é o ventilador, tem que jogar o ar aqui você seleciona a passagem dele, aí ele é impulsionado lá para baixo e um pouco do frio daqui desce e resfria lá embaixo. Em cima é isso que temos. Mas o componente que tem aqui em cima é o seguinte, a gente precisa abrir essas orelhas aqui, inclinar um pouco essa chapa, não pode quebrar ela, não pode inclinar muito, senão ela quebra, nem fazer muitas vezes. E aí a gente vai ver um outro componente que fica ali atrás, meio escondido. O conector dele é junto com o conector do bimetal e ele fica ali atrás. Eu vou explicar aqui para que serve essa peça, como que é o nome dela e qual é a função dela. Essa peça é o fusível térmico. Se a resistência esquentar demais ou entrar em curto-circuito, ele queima, desliga a resistência para evitar um acidente maior. Agora a gente vai fazer um primeiro teste, que é o seguinte, vamos ver se o ventilador funciona no sistema. Eu vou ligar a geladeira para ver se ele funciona. Olha, aparentemente a gente já descobriu o defeito, porque o ventilador não funcionou. Eu já liguei, ó, a serpentina já está congelada, já dá para sentir o gelo aqui grudando, bem forte mesmo. E o ventilador está parado. Então, aparentemente, já descobrimos o defeito. Resta saber um detalhe. Então, vamos continuar a verificação. Então, agora podemos colocar 110 volts direto no ventilador para ver se ele funciona, né? Se ele funcionar com 110 direto nele, eu vou montar esse teste para a gente ver. Olha, enquanto eu estou fazendo o teste aqui no ventilador, observa que por não estar ventilando, não estar espalhando o frio, né? Está acumulando gelo já. Ó. Então quando a pessoa tenta usar sem o ventilador, sem estar funcionando perfeitamente, vai formar uma bola de gelo geral aqui, sair para a área do freezer, entupir essa passagem, que é a que vai lá para baixo, que leva o ar lá para baixo, e não tem ar nenhum para levar, lá embaixo não vai esfriar, por falta do ventilador. Então, esse é um defeito. Então, o teste é o seguinte, ó, tem que fazer uma extensãozinha com 2 fios para fazer o teste. Cuidado para não dar curto ali nos fiozinhos, né? No caso, está sob controle. Vou ligar no 110 e o que aconteceu? O ventilador funcionou. Então, o problema não está no ventilador. Então, o que tem que ser observado nesse teste do ventilador é o seguinte, na porta, nesse modelo são 2 interruptores, entre uma porta de cima e a de baixo, eles têm que estar com a porta fechada. Então você tem que pressionar o interruptor. Pressionou um, não funcionou. Pressionei o seguinte, aí funcionou. Então, o problema não é no ventilador. A luta continua, a gente vai ter que descobrir qual que é o problema então. Vamos seguir pesquisando. Aí soltando um dos 2 interruptores da porta, ela para. Então vamos ver agora o que dá para se observar atrás da geladeira. Atrás da geladeira o que se destaca aqui é o condensador, essa grade aqui que esquenta. O condensador ele faz o contrário do evaporador. No evaporador o gás é mandado em estado líquido e ele evapora no evaporador. No condensador o gás chega no estado gasoso e se transforma em líquido. Quando ele evapora, ele esfria. Quando ele condensa, ele esquenta. Aí, essa grade toda, esse formato que ele tem aqui atrás, é para dissipar o calor, para trocar o calor com o ar ambiente e esfriar o gás para ele voltar para o sistema e ter capacidade de congelar. Que se ele for quente lá para dentro, mesmo que ele evapore, ele não dá conta de esfriar. Aí, uma das coisas que dá para observar é o seguinte, a parte de cima vai ser mais quente, porque tem esse tubo aqui que leva lá em cima primeiro. Leva lá em cima, aí ele vai fazendo as curvas, vai descendo, esfriando, até chegar embaixo, certo? Aí tem uma observação nesse modelo. Antes de subir
enquanto o gás está bem quente, o fabricante criou uma bandeja onde coleta a água do gelo que derrete e o tubo ele forma uma serpentina lá dentro antes de subir. Essa serpentina está com o gás o mais quente possível e vai evaporar essa água. Então você não vai ver água no chão, não vai ver água em lugar nenhum. É como se não houvesse gelo, como se não houvesse água. Mas na verdade ela veio para essa bandeja e evaporou. Às vezes fura o tubo lá dentro e você tem que trocar e colocar o gás novamente. Depois de ter feito essa serpentina lá dentro, aí que ele sobe e vai fazer a dissipação do sistema todo do condensador. Os ferrinhos preto fino são para dissipar o calor. Esse tubo branco aqui é por onde a água vem do congelador, por onde ela vem. Esse tubo aqui é por onde o gás retorna em estado gasoso. Olha, ele dá uma volta e entra aqui. Portanto, aqui é a sucção do motor. E esse tubo aqui é o que vai para dentro do sistema. Pois ele dá toda a volta lá em cima, ele vem, faz uma curva e entra no gabinete. Esse tubo mais fino aqui é o que fica mais quente, que é a saída do compressor. Então ele puxa o gás aqui, sucção, e solta o gás por aqui, manda o gás para o sistema por aqui. Aí ele está bem quente aqui. Ele sai, aí acumula dentro do condensador e condensa, vira líquido. Então tem muito calor. Esse outro tubo que sai do outro lado é o tubo de trabalho. É onde o técnico vai trabalhar. Aqui ele coloca gás, aqui ele retira gás, faz vácuo. Ele trabalha nesse tubo aqui. Lá dentro ele fica solto dentro da carcaça. O gás fica solto dentro da carcaça. Da mesma forma que nesse caso aqui, da sucção. Ele fica dentro, mas ele vai ser puxado pelo compressor. Esse tubo aqui, que foi lá para dentro do gabinete, ele não vai direto para o evaporador. Esse tubo aqui, ele não vai direto para o evaporador. Ele passa antes nas portas, em alguns modelos de geladeira, para a porta não congelar, não ficar suando. Passa na lateral da geladeira e tal, antes de ir para o compressor. Aí ele dá a volta toda a geladeira e ele sai aqui desse lado. Sai aqui desse lado. Ele não passou no congelador ainda, não passou no evaporador. Aí ele passa num filtro para segurar as impurezas. E quando ele vai subir para o congelador, para a evaporadora, ele vai por dentro desse tubinho fininho, chamado capilar. Ele é dimensionado conforme o modelo para levar o tanto certo de gás líquido para o sistema. Então a parte de gás é essa. No filtro também tem um tubo de trabalho aqui. O mecânico pode precisar acessar aqui também. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Se tiver bastante curtidas e inscrições, eu coloco a segunda parte no ar. É brincadeira, claro, né? Eu vou só terminar de editar o segundo vídeo e já subo para o YouTube. Não deixe de assistir para ver como são os testes de alguns componentes das geladeiras Frost Free. Te espero no próximo vídeo.